preciso já, de cara, eu quero saber tudo de como foi essa reunião. Não nos esconda nada. O convite fica também, né, gente, para acompanhar lá na Folha de São Paulo, que ela conta tudo. Mas esse troço que aconteceu ontem, porque a gente vinha até de uma descrença de que o Toffoli ia deixar o caso. De repente, o diretor-geral da Polícia Federal chega no Supremo, chama lá, bate na porta do presidente Fachin, diz: olha, eu tenho isso aqui. E aí? Bom, Kelly, é uma crise que é considerada lá dentro mesmo como uma crise sem precedentes para a imagem e para a reputação do STF, né? A gente sabe que o STF passou já por muitas crises, mas essa é considerada uma das piores porque implica diretamente um dos seus ministros, né? Coloca em dúvida não só a sua imparcialidade para julgar o caso Master, mas também relações ali que foram apontadas pela PF como indícios de crime, né? Então isso é algo que ainda vai se desdobrar em muitos capítulos aí dessa novela sobre a apuração do Banco Master e tudo que envolve, né? Todos os desdobramentos que podem acontecer. Essa reunião de ontem, ela meio que pegou todo mundo de surpresa. A gente estava lá no STF acompanhando a sessão, sabia que o clima estava muito tenso lá nos bastidores, porque na noite anterior houve essa notícia de que a PF havia levado ao presidente do STF, Fachin, um relatório apontando para menções a Toffoli no celular de Daniel Vorcaro, o banqueiro que é dono do Master e principal alvo dessa operação Compliance Zero. E aí a sessão começou, todo mundo ali, ninguém falou nada a respeito, mas o ministro Fachin avisou aos advogados que estavam presentes ali para o julgamento que teria que encerrar a sessão mais cedo porque haveria uma reunião entre os ministros e aí não foi dito que seria para tratar do Banco Master, mas obviamente a gente, nos jornalistas ali que acompanham o dia a dia do tribunal, todo mundo já sabia que era disso que se tratava, né? Afinal de contas, qual a resposta que o Supremo ia dar diante desses novos acontecimentos? Então, foi exatamente isso que aconteceu. A portas fechadas, uma sessão secreta, os ministros foram se reunir para que Fachin compartilhasse com todos o conteúdo desse relatório da PF e também a resposta que já havia sido dada formalmente por Dias Toffoli, afirmando não ver motivos para declarar sua suspeição, dizendo que não tem relação de proximidade com o Vorcaro e que isso não era capaz de comprometer de alguma forma a sua imparcialidade para atuar no caso, né? Aí, claro, todos começaram... Desculpa. Não, imagina. Dá muito pano pra manga e eu vou falando. Não, e eu e Luísa, a gente quando começa a falar de política, de judiciário, a gente é assim, né? Bem segura. Não tem. A gente se encontrou agora no julgamento do Bolsonaro, né, e a trama golpista, e ficamos horas falando e daqui a pouco temos que ir lá. Mas o que eu queria te perguntar, bem especificamente, eu não sei se a gente tem resposta já. Quando se entrega esse documento, esse relatório, porque de início a gente imagina que tem elementos do que a gente ouve que apontariam, para mim, uma evidente suspeição, né, uma proximidade com o Vorcaro que faria com que o próprio ministro tivesse que se declarar impedido. A minha dúvida é só, aspas, isso ou não? Ali também tinha suspeita de que o ministro tenha cometido crime, alguma irregularidade, seria um possível investigado, né? Não só, ele era próximo, então ele tem que se declarar suspeito, mas não, ele tinha cometimento de crime nesse processo. A Polícia Federal apontou para essa hipótese sim, Kelly. Esse relatório. Esse relatório tem, então, menções ali em conversas de Vorcaro a respeito de Dias Toffoli, apontam para pagamentos feitos à empresa Maridit, né, que tem Toffoli entre seus sócios, conforme ele próprio, né, confirmou em uma nota enviada ontem pela manhã, mas a Polícia Federal apresentou a Fachin também o que a gente chama de IPJ, que é uma informação de polícia judiciária. É um documento que não é um indiciamento, mas ele é uma espécie de organização de cenário. Aponta tudo que tem a respeito de Toffoli, inclusive hipóteses criminais. A gente não sabe quais são essas hipóteses, esse relatório está sendo mantido em sigilo, então a gente, pelo menos até agora, né, eu não consegui apurar ainda o detalhe ali do que está sendo
colocado ali contra Dias Toffoli a respeito dessas hipóteses criminais, mas o fato é que esse IPJ, né, essa informação de polícia judiciária, é um documento que aponta para essas hipóteses criminais. Não é, claro, um atestado ali, Toffoli é um criminoso, ou Toffoli cometeu tal tipo de crime, mas que, talvez valha a pena chamar a atenção para isso. E aí, só para concluir nesse ponto, é algo que chamou atenção entre os ministros ali, né, na discussão de ontem, porque muitos ministros se manifestaram incomodados, né, porque a PF não pode investigar um ministro do STF sem a supervisão do STF, né? Então, isso ainda é algo muito delicado e que a gente deve ver, pela minha avaliação, alguns desdobramentos que vão apontar para esse embate aí, mais um embate entre a STF e PF, se a PF investigou sem autorização, aí é tudo nulo. Eu tenho que passar para os guris, por óbvio, mas aí quem que pode investigar o ministro do Supremo? Em tese é o próprio Supremo, obviamente excetuando o ministro que é eventualmente alvo, né? Mas, como isso nunca aconteceu, acho que nem o Supremo tem essa expertise, né, sobre os procedimentos que devem ser adotados. Então, também é algo que a gente vai ter que monitorar de perto, porque nunca aconteceu. Luísa, falando um pouco mais sobre essas aberrações jurídicas, né, na nota que o Supremo divulgou ontem, eles dizem que o Toffoli não é impedido e nem suspeito. Então, juridicamente, ele poderia julgar normalmente o caso, né? Mas, ao mesmo tempo, na mesma nota, eles decidiram, na verdade, disseram que o Toffoli decidiu, né, que vai deixar o caso, que ele seria redistribuído. Eu conversei com alguns criminalistas ontem e o que eu entendi é que o problema aí é que no processo penal ou o juiz está impedido, está suspeito e aí tem que sair obrigatoriamente, ou ele não está e aí ele teria o dever de continuar julgando. O juiz não escolhe se ele quer ou não julgar um caso por razões institucionais, né? Então dizer que não tem problema jurídico e assim tirar o ministro do caso cria essa contradição. As duas coisas ao mesmo tempo não fecham dentro da lógica do nosso sistema, né? Ou essa leitura está equivocada? Não, existe essa leitura mesmo, eu também ouvi criminalistas que falam nesse sentido, mas o STF, na própria nota de ontem, eles colocam ali, eu não peguei ela aqui na íntegra para ler, mas tem um ponto em que eles falam, talvez não com essas palavras, mas que o relator, pelo regimento interno ali, pelas regras do tribunal, ele a qualquer tempo, ele pode avisar a presidência do STF para proceder com um novo sorteio. Então, que ele teria essa prerrogativa, mesmo fora das hipóteses de impedimento, que são previstas na lei, né? Quando tem algum parente, alguém que é parte ou advogado no processo, ou de suspeição, quando é uma questão de foro íntimo aí, que o ministro não é nem obrigado a detalhar. Então, fora dessas hipóteses de impedimento e suspeição, pelas regras internas do Supremo, um ministro ainda pode pedir para a presidência da Corte redistribuir esse processo. Tem uma grande justificativa ali, pelo que eu entendi até agora. É raro de acontecer? Né? Mas, segundo essa nota, segundo o presidente do STF, Edson Fachin, é uma prerrogativa ali, algo que o relator pode fazer e que foi o que ele fez, né? E até na nota é curioso porque se cita explicitamente, uma decisão nesse sentido do ministro Dias Toffoli de sair do caso pelo bom andamento do processo ou pela institucionalidade do tribunal, fala alguma coisa nesse sentido. Então fica claro aí. Interesses institucionais. Isso, altos interesses institucionais. Eu não lembrava da expressão correta, mas era mais ou menos por aí. Então eles falam isso como uma justificativa, né? E Toffoli foi pressionado nessa reunião diante dessa questão sobre a crise de reputação do STF, né? E as suspeitas, elas não vieram de agora com o relatório da PF, né? Vem de muito antes, desde que ele foi sorteado, basicamente, quando ele viajou de jatinho, com um dos advogados da causa, impôs aquele severo regime de sigilo. Tudo bem que algumas investigações precisam de sigilo mesmo para terem as diligências ali preservadas, mas foi um nível a mais de sigilo que ele colocou. A cariação. Os negócios familiares. Muita coisa, né? Então, aquela máxima do judiciário que um juiz não precisa apenas ser honesto, ele tem que parecer honesto também. Então, mesmo que não houvesse suspeição, todas essas atitudes, todo esse escrutínio pelo qual o Toffoli passou perante a sociedade, a opinião pública, tudo isso acaba manchando de alguma maneira a reputação do tribunal e é tudo que o STF não quer, especialmente em ano eleitoral. Luísa,
A minha dúvida é em relação agora ao ministro André Mendonça, né? O que se espera dele na relatoria desse caso, né? Pode ainda ter algum tipo de corporativismo ali? Ele pode ser pressionado por esse grupo, Toffoli, Moraes, para atuar de determinada maneira? Ou consegue recuperar uma isenção, né, que esse processo e qualquer outro processo merece? Olha, o ministro André Mendonça agora ele vai ter um grande protagonismo, né, me parece, porque ele também é o relator das investigações sobre as fraudes do INSS, né? Então ele vai acumular, digamos assim, esses dois processos, que são processos muito relevantes e que a gente ainda vai ver bastante coisa saindo aí, né, ao longo dos próximos meses. Mas o ministro André Mendonça, ele, nessa reunião, até onde a gente sabe, ele ficou do lado de Toffoli, né? Disse que concordou que haveria uma crise de institucionalidade, pelo que a gente sabe, né? Mas negou ali, né? Foi de acordo com os demais no sentido de que não haveria essa suspeição, né? Esse impedimento. E André Mendonça, pelos cálculos de expectativas ali do próprio Fachin, é um ministro que, por exemplo, estava do lado da implementação do Código de Conduta, né? Então ele é considerado um ministro alinhado, né? À divulgação dessas diretrizes éticas aí. Mas ele ficou do lado do Toffoli na reunião? Mas nessa reunião de ontem, até onde eu sei, ele teria expressado esse apoio, no sentido de que realmente não haveria aí um motivo para suspeição, mas que realmente pela crise de institucionalidade, crise de imagem pela qual o STF passa, de fato o melhor cenário seria Toffoli sair. Na verdade, independentemente da posição de cada um nessa reunião, a gente não tem um detalhamento assim sobre quem se manifestou como em muitos detalhes, mas o fato é que é um alívio para todo mundo que Toffoli tenha saído, né, dessa relatoria, porque esfria a temperatura dessa crise, né? Tira um pouco o STF do foco desses desgastes, e principalmente o que até falaram para mim ontem cedo, está até numa reportagem que eu escrevi para a Folha, os ministros eles têm se preocupado muito com essa crise, porque é o STF em função dessa história com o ministro Dias Toffoli, e é o STJ desgastado assédio, também com esses episódios de assédio. Então, assim, é preciso um esforço do Supremo, né, dos ministros, para afastar essa percepção, talvez, da sociedade, de que o judiciário está desmoralizado por inteiro, né? Claro. São as duas maiores cortes do país aí. Não, e aí a gente não fala mais de escândalo de INSS, de Congresso, nós estamos só eles estão na vitrine. Mas a minha dúvida também é que ali assim, não pode haver. O judiciário tem um corporativismo muito forte, né? No Supremo não é diferente, pelo contrário, né, Luísa? Se não pode haver essa pressão, né, sobre o André Mendonça para que proteja ali seus pares, né? Especialmente nesse caso Toffoli e Alexandre de Moraes. Não, e lembrando aqui que em 2019 o André Mendonça foi um dos coordenadores daquele livro, né, que foi lançado em homenagem aos 10 anos de Toffoli no tribunal. Isso. Trabalharam juntos na Advocacia Geral da União, quer dizer, apesar de estarem em lados teoricamente opostos aí do espectro político, eles têm uma boa relação, né? Tem boa relação. O ministro André Mendonça tem uma boa relação com todos no tribunal, na verdade. Ele é um ministro que tem muito trânsito ali, talvez por um atrito ou outro com a ministra Carmen Lúcia, que eu já presenciei. Em geral, ele tem bom trânsito ali com todo mundo. Pelo que a gente tem visto da investigação sobre o INSS, me parece que está correndo tudo assim, né? Salvo alguma questão ou outra mais polêmica, né, envolvendo ali aquelas questões de direito ao silêncio na CPI, né, que é uma jurisprudência do tribunal que às vezes nem todo mundo entende, né, que tem que ser feito assim, realmente gera ali um burburinho na opinião pública, mas o ministro André Mendonça tem levado esse caso com com um equilíbrio, né, mesmo, e isso é o que eu tenho ouvido lá, não é nenhuma avaliação minha. Então me parece que existe essa expectativa de que ele dê esse mesmo tratamento para essa investigação sobre o Banco Master. Me parece que se houver
alguma menção explícita, realmente, algum indício real de crime contra o ministro Dias Toffoli, isso já está no guarda-chuva de André Mendonça, então vai criar aí esse climão, né? Como eu disse, não tem precedente sobre isso, então é difícil dizer como que vai acontecer ou qual é o rito, quais vão ser os procedimentos que vão ser adotados daqui para frente, mas é preciso ver primeiro aquela questão que eu falei antes, né? Se a PF investigou um ministro sem supervisão judicial, por conta própria, isso vai dar ruim para a PF, e aí talvez essa própria informação de polícia judiciária pode acabar não tendo validade nenhuma, né? Então esse, sem dúvida, é o foco né, das próximas discussões a respeito dessa crise. Não, e tem uma coisa que a gente fala muito em Brasília, né, Gabriel, PG e Luísa, que é o efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã. Que é o quê? Por que será que os ministros os demais, estão incomodados com a possibilidade de a Polícia Federal investigar um ministro do Supremo? Porque do que a gente tem de informação, o próprio André Mendonça ontem foi um dos que mais ficou, a Luísa acabou de dizer, ficou do lado do Toffoli, ficou incomodado com o fato de, olha aqui, Polícia Federal, coloque-se no seu lugar. Por que será? Né? Esse não pode ser eu amanhã, né? É uma máxima de Brasília também, né? No Congresso não é diferente. Quando tem algum processo correndo em conselho de ética, em algo assim, a gente vê, às vezes, votos surpreendentes por parte de diferentes espectros políticos, justamente porque se espera também esse espírito de corpo se houver alguma implicação contra essas outras pessoas ali na frente. E isso, sem dúvida, foi um dos temas, né, da discussão de ontem entre os ministros do STF. Claro. Porque, enfim, ninguém está livre. Né? Porque tem mais gente com contrato, etc, né? E a gente lembra que na semana passada, isso é muito curioso, na semana passada teve um julgamento que não tinha nada a ver com essa pauta né, de criminal, nem nada do tipo, mas era um julgamento sobre o uso, diretrizes para o uso de redes sociais por juízes, né, manifestações de cunho político, essas coisas. E aí eles aproveitaram esse julgamento para falar, o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, para falar sobre essa questão de ministros serem também sócios de empresas, né? E os dois defenderam claramente que a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, ela só impede um juiz de ser sócio de empresa se ele for sócio dirigente. Então, ele não pode ser sócio dirigente, mas ele pode ser sócio. Então, assim, os dois falaram claramente que, sendo sócio, não dirigente, os magistrados, né, inclusive os próprios ministros, têm todo o direito de receber seus dividendos. Essa frase foi dita expressamente pelo ministro Dias Toffoli, né? A não ser que queiram doar suas heranças para caridade. Ele ainda falou isso. Pode doar a herança para uma instituição de caridade. Ele falou isso, mas assim, não tem nada de errado em um ministro, um magistrado, um juiz, seja da primeira instância, seja desembargador ou seja ministro de corte superior, ter sociedade e empresa e receber os seus dividendos. Não, eu adoro que ter um direito é sempre um salvo-conduto para tu se deixar para ética, né? Isso. Uma coisa, Gabriel, é o que é legal. Outra coisa é o que é moral, né? Então eles adoram dizer, eu tenho um direito? Não, mas é meu direito. Não interessa que é teu direito. É uma barbaridade isso aí. Olha o jeito que tu tá lendo a lei orgânica. Não pode ser sócio dirigente, só sócio. É disso que se trata. Mas tem muitas outras... E tem muitas outras coisas, né, gente, que tem vários ministros que têm empresas, né? O ministro Gilmar Mendes tem um instituto de educação, de direito público aqui em Brasília. Os outros ministros têm institutos semelhantes de educação, pesquisa. O próprio André Mendonça. O próprio André Mendonça tem também. Então, essa questão de ser da empresa é algo que, enfim, não se resume a fundos de investimento ou a engrenagem aí das fraudes financeiras do Banco Master que está sendo investigada. Mas, assim, outros ministros também têm empresas e, se algo aparece ali na frente, também é esperado esse espírito de corpo aí do STF, porque todos, de alguma maneira, estão ali amparados, né, de alguma maneira pela LOMAN, que não proíbe, né, esse tipo de sociedade. Então, é isso, eles estão amparados ali pela Lei Orgânica da Magistratura,
falaram disso publicamente na sessão da semana passada, mas claro, isso ganhou um outro contorno, né, com essas investigações, e a gente ainda vai ver muita coisa saindo aí ao longo desse ano, inclusive porque agora tem uma nova dúvida, né, que é a seguinte: ok, Toffoli se afastou do caso como relator, né, mas ele não teve a sua suspeição reconhecida, então ele pode votar, né? Se Cara, isso for colegiado. olha, o Brasil de hoje é sempre melhor que o de amanhã. Bom, ele votou no mensalão, né? Ele votou no mensalão, tendo a mulher como advogada. Se algo for a colegiado, ele vai, em tese, né, no momento em que ele não está impedido, não está suspeito, está na corte, inclusive, no momento, se isso fosse a julgamento hoje, colegiadamente, ele poderia votar normalmente, porque não tem nenhum tipo de suspeição. Então, também é algo que a gente vai poder ficar de olho para ver qual vai ser o posicionamento dele nos votos, né, a respeito do Banco Master, se isso acabar indo para o colegiado. Luísa Martins, repórter, apresentadora, hoje setorista da Folha de São Paulo, foi da CNN, foi nossa aqui da RBS. Muito obrigada por contar aí os bastidores pra gente. Bom trabalho, porque teremos, né, muito trabalho. Beijo e volte sempre. Será um ano intenso. Um beijo pra vocês. Foi ótimo estar aqui. Saudades. Quando eu for a Porto Alegre, vou aí. Vem aqui tomar um chimarrão com a gente.